pesquisa da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal revelou que apenas 38% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes são denunciados no mesmo dia. Muitas vezes, a denúncia é feita 1 ano depois do abuso. A demora dificulta a punição do autor e a proteção à vítima. A pesquisa apresenta as ocorrências policiais registradas no Distrito Federal em fevereiro e, segundo especialistas, revela uma tendência nacional. 80% dos casos ocorreram na casa da vítima ou do agressor. Em 85% dos estupros, o autor tinha algum vínculo com a vítima. A maioria delas, 76%, tinha até 17 anos. Os abusos acontecem mais nos finais de semana e no período da manhã. Outro dado preocupante é a demora em denunciar. No Distrito Federal, por exemplo, apenas 38% dos casos foram registrados no mesmo dia. Quando uma mulher é violentada sexualmente, geralmente o agressor é um desconhecido, o que facilita com que ela faça a denúncia logo no primeiro dia. Mas no caso de violência praticada contra criança e adolescente, essa violência é praticada geralmente por um conhecido da vítima, que estabelece com ela a questão do segredo. A demora em registrar os abusos dificulta a punição do autor e a proteção da vítima. Quando ela está dentro de casa, ela vive essa violência, ela convive com essa violência muitas vezes, por muitos anos, né? É uma pessoa que é próxima a ela, que ela tem um vínculo afetivo, né? E que é muito difícil, muitas vezes, de romper esse vínculo. No caso de menores de idade, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que o atendimento seja feito pela rede pública, que inclui os conselhos tutelares, as polícias, varas da infância e da juventude e serviços de saúde. Ao longo do Estatuto, desses 20 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, a gente conseguiu tirar muitos desses casos e transformar essa pauta da violência sexual numa pauta política, uma pauta pública, dizendo que essas questões aconteciam dentro dos lares no Brasil. Além das medidas de proteção e do apoio psicológico, é importante que a vítima receba atendimento médico. Procurar um posto de saúde o quanto antes pode evitar doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, por exemplo, e também uma gravidez. As denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes podem ser feitas pelo Disque 100. Os casos são encaminhados para a rede de investigação e de proteção. A ligação é gratuita e o Disque 100 funciona das 8 da manhã às 10 da noite, todos os dias. Para a gente falar um pouco mais sobre o assunto, nós convidamos o psicólogo e psicoterapeuta, também terapeuta sexual, né, Alencar Moreira. Bom dia, muito obrigada pela participação. Bom dia. Gostaria de começar perguntando como é que a gente pode identificar que uma criança está sendo abusada através do comportamento dela. Que tipo de comportamento denuncia que ela está sendo abusada sexualmente? Veja, a situação é bastante complexa porque a identificação, né, os sintomas, os indícios que isso possa estar ocorrendo são extremamente variáveis, né? Pode ser um aumento da agitação da criança, digamos assim, mas muitas crianças aumentam a agitação por conta de outros estímulos, mas também pode ser uma introspecção, um ficar para dentro muito acentuado. As mães, as pessoas que estão mais por perto dessa criança poderão identificar essa mudança repentina de comportamento. Mas conforme a matéria falou, às vezes o problema é continuado. Então não dá para se identificar exatamente uma mudança repentina no comportamento da criança. Então o que eu entendo é que o mais importante acaba sendo a prevenção. A ser aberto um diálogo com a criança, um vínculo de confiança para que a criança possa se abrir e explicar o que esteja acontecendo. O senhor fala da importância do diálogo, mas às vezes, isso dentro de casa, mas às vezes o abuso acontece por um padrasto, um pai, ali mesmo dentro de casa. Então, mesmo a mãe conversando, o que a gente pode fazer nesses casos? Na realidade, raramente uma criança será abusada sexualmente pela mãe. Esse trânsito franco entre a criança e a mãe é que é muito importante. Quer dizer, mesmo que o abuso sexual seja feito por um padrasto, por exemplo, né, a mãe, estando próxima à criança, poderá ter talvez a confiança dessa criança.
Agora, uma coisa que tem que que as pessoas têm que estar atentas é para a fantasia, que muitas vezes povoa a cabeça de uma criança. Hoje em dia, a estimulação sexual está presente, inclusive, na TV, em novelas. As crianças, já a partir de 5, 6, 7 anos, já dialogam sobre isso em escolas e pode haver uma fantasia sobre um abuso sexual. Nós temos o caso da Escola Base, lá em São Paulo, onde acabou sendo provado que era uma fantasia da criança e a escola faliu e tudo. Agora, no caso do abuso, né, que foi feito na casa de comprovação do abuso, como é feito o tratamento nessa criança e como é que o acompanhamento pode ser feito ao longo da vida para que ela não sofra com isso, né, futuramente? Na realidade, não hipertrofiar o problema, não colocar que aquilo é algo fatal para a vida da criança e, na realidade, muito pelo contrário, algo que ela poderá superar ao longo da vida, vendo a sexualidade de uma maneira mais saudável e tudo. Mas um processo de psicoterapia seria muito necessário. E, enquanto isso, os pais podem dialogar dentro de casa bastante com os filhos para que eles fiquem atentos com essas situações. Exatamente. Quanto mais diálogo, melhor. Tá certo, doutor. Agradeço muito a sua participação. Tá bom.